Essa palestra de hoje é a número 248. Ela chama Os Três Princípios das Forças do Mal. Personificação do mal. Essa palestra, a gente falou na semana passada que às vezes eu corro para falar em 50 minutos, uma hora de uma palestra. Mas como a gente conseguiu cumprir, né, um cronograma, e agora nós temos mais 3 encontros, a gente vai poder dar mais atenção para essa palestra. E acho que vale a pena, ela é uma palestra riquíssima, ela tem muita informação. Tem palestras que eu monto, às vezes, 8, 10 slides com as 2 primeiras páginas. E ela tem 12 páginas. E aí depois eu fico tentando correr para contemplar o resto do tema. Ou refazendo os slides de tanta coisa interessante que o guia traz. Cada frase, cada parágrafo abre um leque de reflexões. Então, essa palestra a gente vai refletir sobre ela hoje e na próxima reunião. E talvez até mais uma terceira. Então eu estou sem pressa com ela. Nós vamos pegar bem devagar, porque ela abre reflexões que a gente precisa de mais cuidado. Quando ela fala da força do mal, da personificação do mal, de todo esse conceito. O guia vai tratar isso de várias formas diferentes, né? Uma das palestras que a gente viu, ele trata a ideia do mal como um entorpecimento da alma, né? A alma, quando ela se entorpece, quando a gente está entorpecido, nós, nesse momento, a gente começa a ter atitudes, vibrações que estão em distorção com as leis divinas. Por isso que é tão importante esse trabalho de autoconhecimento, né? Para que a gente possa e transformando tudo aquilo que ficou bloqueado, que ficou distorcido em nós. Então, primeira reflexão desse texto, a ideia que ele tem do mal, o mal e suas manifestações devem em si mesmos tornar-se o remédio para a superação do mal. Pelo menos a longo prazo. Se num primeiro momento a gente não dá conta de fazer do mal um remédio, ao menos a longo prazo que a gente faça. E num primeiro momento isso pode ser muito difícil, a gente entra em choque diante de situações, de atitudes que chegam para nós com essa característica, né, de mal, tudo aquilo que nos agride, tudo aquilo, né? Aí ele vai falar 3 dos princípios do mal, para a gente entender o que então a gente pode dizer como mal. O princípio básico, mais notado, é esse mal como uma agressividade, né? Como uma lesão que a gente recebe, e pode ser com palavras, pode ser fisicamente, né? Onde a gente é agredido na nossa integridade, né? É a violência nos seus diversos, né, patamares de violência, violência psicológica, violência física. A gente vê, é só ligar o Jornal Nacional e a gente vai ter milhares de exemplos que eu me recuso a citar aqui. Mas nós temos o tempo todo perto de nós, longe de nós. Nosso mundo está cheio, né, dessas violências. Ele vai falar dessa como uma primeira característica. E no primeiro momento que a gente sofre qualquer tipo de situação como essa, nossa reação é se defender, nossa reação é entrar em choque, mas aos poucos nós vamos compreendendo que isso também pode ser um remédio, mesmo que seja a longo prazo. E aí nós vamos entender como que isso pode ser um remédio, né? De várias formas.
isso pode nos ajudar, isso pode nos despertar. E às vezes a gente não se dá conta que essa agressividade, que essa violência do mundo também mora em nós. Com a nossa intolerância, com a nossa rigidez, com a nossa dificuldade de aceitar o outro, com a nossa visão, né, de muitas vezes se colocar acima, com os nossos preconceitos, né? Tudo isso são agressões, né? Um julgamento que a gente emite é uma agressão. A gente não pode sentir, a gente não tem essa capacidade, mas se a gente tivesse a capacidade de sentir o que acontece comigo quando o outro me julga, talvez eu perceberia. Ele não precisa falar que ele me julga, não. Porque quando ele fala, é mais fácil, né? E aí a gente vai perceber mais claramente. Mas às vezes o outro está me olhando, igual vocês estão me olhando agora. Alguns podem estar achando bom estar aqui, outros podem estar aqui me ouvindo e me julgando. E esse julgamento, ele energeticamente, ele chega para o outro como uma violência energética, como uma opressão, né? Por isso que Carl Rogers, quando ele descobriu os métodos dentro da psicologia que poderiam ajudar as pessoas a aprofundar no encontro com elas mesmas, ele percebeu rapidamente que se ele conseguia ter uma postura, vejam bem que isso não é uma técnica, porque ninguém desenvolve isso tecnicamente de forma verdadeira. Isso precisa ser uma postura humana. Por isso que é tão difícil compreender o caminho de Rogers e muita gente banaliza, porque não entende a profundidade do que ele quis dizer. Quando ele nos convida a estar diante do outro com um olhar de aceitação para a experiência dele. Em vez de enquadrar ele num diagnóstico, em vez de querer dizer para ele o que fazer, né, e de emitir qualquer julgamento. A gente sabe que isso para qualquer pessoa, para qualquer terapeuta, é um grande desafio, é um exercício. Mas ele descobriu, fazendo gravações e percebendo o que acontecia quando o terapeuta emitia qualquer juízo de valor em relação à fala, qualquer julgamento. Na hora o cliente se trancava e ele recuava a expressão e o caminho de exploração. E toda vez que o cliente se sentia aceito na sua dificuldade, naquela situação onde ele está sendo imaturo, e ele sentia aceito por estar sendo quem ele é, ele então se sentia mais seguro para poder continuar falando de si, se explorando, encontrando caminhos de resolução. Então, isso é intuitivo. O cliente, às vezes, ele nem sabia que ele não tinha uma noção clara que ele estava sendo julgado. Ele simplesmente ia perdendo a vontade de falar. É isso que acontece conosco se a gente perceber. Se a gente se perceber claramente quando alguém está nos escutando, se essa escuta ela vem com essa aceitação, o prazer que dá falar, conversar, deixar sair. E às vezes a pessoa não diz nada, mas eu não sei porque me dá vontade de não falar mais. De parar no assunto. Né? Você já viu assim, tem gente que você conversa e que a conversa flui. Não, encontro com fulano, a conversa flui, a gente tem que desligar porque senão a gente vai ficar aqui conversando horas. A gente precisa sair porque é horas, a gente perde a noção do tempo de tanto que flui. É uma sintonia que vem dessa aceitação recíproca. E algumas pessoas não flui, a coisa não vai, não existe essa escuta, não existe essa aceitação. Então, toda vez que nós temos um julgamento em relação às pessoas, significa que uma parte dentro de nós que ela está representando não está sendo aceita. Então, quando eu não aceito algo em mim, eu também não vou conseguir aceitar isso no outro. Isso vai estar gerando, né, uma segunda... o guia fala que toda atitude que envolve um tipo de maldade, ela tem como pressuposto o conceito de separação. Eu vou estar me separando do outro toda vez que eu julgo. E toda vez que eu não aceito algo em mim, eu estou me separando de mim.
E assim é que a gente vive na nossa sociedade, num estado de muita separatividade. A gente vai criando guetos, criando identificações do que é certo e do que é errado, e o que não tiver de acordo comigo vai sendo reprovado, mesmo que silenciosamente. Então, todo o trabalho que a gente faz dentro do Petwork, ou em outros caminhos, né, verdadeiros de cura espiritual, eles têm como objetivo promover a unificação, promover a integração, promover a aceitação de partes que não estavam sendo aceitas em nós e no outro. Tem um livro do Bert Hellinger que ele diz, ele chama Um Lugar para os Excluídos. Toda essa dinâmica da constelação, ela visa incluir o que foi excluído no nosso sistema. Isso pode ser aplicado tanto a nível macro, quanto a nível micro, a nível individual. Né? A gente excluiu muita coisa na nossa personalidade que talvez não estavam de acordo com os nossos pais, por exemplo. Isso é feito quase que instintivamente, intuitivamente. Se eu percebo que aquilo ali não tem uma aceitação pelos meus pais quando eu sou criança, é muito comum que eu comece a negar ou olhar aquilo como algo feio. Né? Mas aquilo é algo que também faz parte de mim. Né? Por exemplo, uma criança, um exemplo bem simples, de uma criança que sente medo e chora e fala que está com medo, e é um menino, e o pai chega para esse menino e fala, olha, homem não chora, né? Seja forte, chora não, chorar é coisa de mulherzinha, já tem outro preconceito aí. E aí o menino, para receber a aceitação do pai, ele pode, não é regra, porque cada organismo, cada ser vai reagir de uma forma, ele pode se trancar e trancar toda a parte que representa fragilidade, que representa insegurança. Então, toda vez que esse menino tiver uma situação que ele se sentir inseguro, em vez de mostrar o medo e a fragilidade, ele pode demonstrar irritação e agressividade, como uma resposta à ameaça de se sentir inseguro, né? Porque não pode. Então, nós vamos aprendendo que muitas das coisas que às vezes acontecem com a gente, elas podem nos ajudar a fazer contato com aquilo que estava dentro de nós e que não estava sendo possível ser aceito e reconhecido. Dentro da homeopatia, nós temos uma lei de cura que ela diz assim, semelhante cura semelhante. Então, se você tem uma dificuldade, né, por exemplo, tem um remédio na homeopatia que chama sépia, e ele é feito da tinta que o polvo solta. Então ele traz simbolicamente a energia. Para que o polvo solta essa tinta? Para se proteger. Quando ele está sob alguma ameaça, ele solta esse jato de tinta e aí tudo fica escuro assim, ó. E tem algumas pessoas que fazem isso também. Quando estão sob ameaça, quando, né, começam a se sentir inseguras, cada um reage de um jeito. E para cada personalidade existe um remédio. Né? Cada um expressa algum desses elementos da natureza, dessas características da natureza. Foi o que Hahnemann foi descobrindo, junto com outros pesquisadores. Então, é comum mulheres, pessoas, homens que têm dificuldade de se relacionar e criam, então, uma distância, né? E criam uma nuvem de proteção, de confusão, de esquiva
Então, é um remédio que pode se ajudar pessoas que tenham características semelhantes. Existem, na nossa prática, a gente vai ver, eu já vi isso muito comum numa casa em que pessoas começavam a fazer trabalho voluntário numa casa e de repente eles percebiam nessa casa um tratamento muito autoritário. E se ressentiam daquilo, choravam, falavam, nossa, me estão tratando mal, ou num trabalho com o chefe. E quando a gente vai ver, essas pessoas trazem na alma delas um autoritarismo muito grande. Então, aquele mal que chega, ele pode ser uma chance de estar ressignificando, de estar revendo, né? Como a gente falou na semana passada, às vezes a gente não consegue aceitar e lidar com essa característica de outra forma. Então, através dessas situações, vem à tona em nós pessoas que vão estar refletindo aquilo que em mim é semelhante, mas ainda não é aceito. Aí ele começa a dizer agora um outro aspecto, que eu vou ler na íntegra. Esse parágrafo é grande, mas vale a pena. Tem sido dito sempre que o livre-arbítrio individual determinava as influências que iriam predominar na vida de alguém. Enquanto os seres humanos ainda estivessem em seus estados mentais e emocionais imaturos, suas vontades não estariam suficientemente desenvolvidas para que pudessem fazer escolhas conscientes, apropriadas e sábias. A força dos seus eus inferiores e a sua inabilidade e falta de disposição para encarar e transcender esse eu inferior tornava essas pessoas presas fáceis da influência do mal. A falta de autoconhecimento levava inevitavelmente à falta de autorresponsabilidade. Olha que frase. Assim, a humanidade se sentia atormentada pelas forças, pelos espíritos do mal. O medo que esses suscitavam levava com frequência à submissão a eles. E isso acontecia num nível bem consciente e intencional. Então, ele está dizendo sobre um caminho que a humanidade já tem percorrido. E quanto mais forte e inconsciente for o nosso eu inferior, que mais uma vez lembrando, o eu inferior é a nossa parte composta de orgulho, de medo e de obstinação. Que é esse lado rígido que a gente cria em ter que fazer tudo ser do meu jeito. Quanto maior isso for, mais suscetível eu fico às influências. Aqui ele diz o que ele pouco fala na maioria das palestras, dos espíritos do mal. Dos espíritos que têm por intenção também promover discórdia, promover violências, que se alimentam disso, que se comprazem ainda com essa energia da crueldade. Porque essa energia da crueldade ela é muito incompreensível para nós ainda. O que ele está nos ajudando a entender é que ela vem de um entorpecimento, ou seja, para que eu esteja vibrando nessa energia da crueldade, eu preciso estar distante de mim, entorpecido em alguma parte do meu ser. Se eu estiver muito próximo a mim, quando eu provocar dor em alguém, na mesma hora eu vou sentir culpa e dor também. Isso é natural. Mas como a gente vive num estado entorpecido, uns mais, outros menos, a gente não consegue perceber que o que eu faço com o outro é o que eu faço comigo. Então, isso tudo é a falta de autoconhecimento.
para que a gente faz esse trabalho de autoconhecimento? Para que a gente comece a se responsabilizar pela nossa vida. Porque muitas coisas que acontecem na nossa vida, como a gente não se conhece o suficiente, a gente não entende que isso que está acontecendo comigo é uma criação minha. Mesmo que isso tenha começado num tempo onde eu não lembro. Por exemplo, na minha infância, onde eu criei uma forma de pensar baseado na raiva que eu tive do meu pai ou da minha mãe, e que essa forma de pensar, de rebeldia, onde eu possa ter dito em algum lugar dentro de mim, eu nunca mais vou amar ninguém. Conversava com uma pessoa que ela tinha um ótimo relacionamento com o pai dela. Era uma moça e ela tinha um amor daqueles intenso com o pai. Em determinado momento, o pai rompeu essa relação, ele se afastou. Talvez quando ela começou a ficar mocinha, ele se afastou. Isso gerou nela uma dor tão grande, porque era a única pessoa que ela tinha um vínculo de afeto maior. Mas uma dor tão grande que ela não teve consciência disso, racional e clara. Mas ao pesquisar e ao perceber depois das dificuldades de relacionamento, começou a se tratar, ela foi chegando dentro dela e encontrou lá um momento, nessa fase onde essa dor foi muito grande, que ela desenvolveu então uma defesa que diz: eu nunca mais vou amar ninguém. Porque amar passou a ser muito perigoso. Porque quando eu amo, que eu me abro, e aí? Eu sou abandonado dessa forma? E aí ela passou a viver de uma forma muito alienada, porque ela se fechou para si mesma, se trancou e começou a desenvolver relações muito superficiais. Gosta de todo mundo, está em todos os lugares, ri, brinca, mas no fundo ela vive num lugar muito distante, como uma defesa. E se eu não tenho autoconhecimento, eu não vou perceber que eu é que tranquei a porta. Aí o que eu vou ver simplesmente é que relacionamento não dá certo, que eu arrumo umas pessoas, nossa senhora, esses homens não prestam, esses homens não fazem nada direito, olha aqui quem que eu arrumei. Aí troco o João pelo José e o José também. Eu lembro que eu estava estudando e eu estava vivendo uma angústia porque eu troquei de namorada e eu estava vivendo a mesma situação com a namorada nova. E eu, um dia conversando com um professor maravilhoso de psicanálise que eu tinha, e eu falei: professor, engraçado, arrumei uma outra pessoa e eu achei que ia começar uma história nova. Quando eu vi, a minha namorada nova é igual à antiga. Aí ele falou: Mateus, ela não é igual à antiga. O que é igual é a sua forma de se relacionar. É a sua forma de se relacionar que é a mesma. E aí você vai atraindo as mesmas coisas. E eu comecei a me dar conta nesse momento do que eu estava criando. A gente cria, mesmo sem saber que estamos criando. Essa é uma premissa que nós vamos repetir ela cada palestra. E ela nunca vai ser nova o suficiente, nunca vai ser velha o suficiente para que a gente pare de dar atenção para isso, porque o nosso nível de inconsciência ainda é muito grande em relação ao que a gente cria todos os dias com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com aquilo que já está lá, que eu nem sei que está lá. Mas quando eu começo a saber, quando eu começo a perceber, eu tenho a chance de me responsabilizar e mudar. Quando eu não vejo, aí a culpa não é minha. Aí é Deus que tem que me ajudar. Aí eu preciso fazer um tratamento em algum lugar para alguém me salvar. Percebe? Agora, quando eu sou responsável, aí eu posso sim buscar a ajuda de Deus e buscar a ajuda de um tratamento, mas para que eles me ajudem e me favoreçam nessa arte de perceber, de me conhecer,
de me transformar. Não é eles mudarem para mim, não é eles tirarem da minha vida o mal. Sou eu vencer os meus obstáculos. Sou eu perceber o que eu estou fazendo para que a minha vida esteja desse jeito. Então, quanto mais a gente olhar para trás, mais inconsciente estava a humanidade, mais entregue estava a humanidade a esses impulsos do eu inferior, que queria tudo para si mesmo. E quanto mais a gente vai progredindo, a gente vai vendo surgir, né, possibilidades novas. Então, no passado, existia uma conexão muito grande com o sobrenatural, muito grande. A magia, o mundo espiritual, ele estava muito ligado às ciências, né? Era uma coisa muito mais integrada. Isso tinha um lado bom e um lado ruim. Em determinado momento, a humanidade rompeu com isso e começou a olhar para isso como um misticismo, como uma ilusão, coisas da igreja, coisas da religião, e houve uma separação muito grande. Aí ele vai dizer que a separação dessas realidades sobrenaturais teve um efeito bastante lamentável. Antes, né, tudo que se fazia consultava os deuses, né, louvava os deuses. Se a gente olhar, né, a história, a vida, como viviam os romanos, como viviam, era uma coisa muito, muito intensa. Cada guerra, tudo que fazia tinha essa junção com o sobrenatural, ele regia tudo. Então, houve um efeito nessa ruptura que chega com a era da razão, que ele vem romper com muitas ilusões, que levou o homem a ser também manipulado, levou a humanidade a estados de muita distorção em relação a essa dimensão. Então, ele diz que houve efeitos lamentáveis quando a gente corta essa conexão com o mundo espiritual, com as realidades sobrenaturais, que na verdade são realidades naturais, mas em outros níveis, né? Que estão além dos nossos olhos físicos, vamos dizer assim. Mas também criou uma arena no qual as pessoas pararam de culpar os demônios pelos seus próprios delitos. Né? Porque antes, se alguém fazia algo ruim, a culpa era do demônio. Né? Em algumas seitas e algumas religiões isso ainda é muito comum. Né? Ou seja, qualquer religião fanática pode ainda considerar essa possibilidade. Isso é medieval, isso é antes de Cristo, mas ainda nós trazemos esses atavismos em qualquer religião. A culpa é do demônio, ou a culpa, se for na religião espírita, é do obsessor, que me fez fazer assim, que me fez criar essa situação, que me fez matar, que me fez morrer. Ou seja, o mal como um agente externo a mim, me trazendo confusão. Então, isso foi corrigido, ainda está sendo, né? Mas de uma certa forma foi corrigido, a buscar então em nós os efeitos do mal a partir do nosso interior. Porque quando a gente fala que o mal ele pode ser um remédio, as coisas que acontecem com a gente, elas não acontecem à toa. Uma vez eu contei esse caso, eu tinha uma amiga que ela foi assaltada 14 vezes em 2 anos. Era uma coisa assim, ela ia para a cidade, ela era assaltada. Parecia que ela estava atraindo aquilo. Tipo isso, só que ela não sabia como. Né? Mas dependendo da forma com que a gente pensa, com que a gente vive, com as culpas que a gente tem, né? Se tivesse um lado dela que sentia que era isso que ela merecia. São muitas as razões, não vou estabelecer uma regra, mas a gente atrai tudo que acontece na nossa vida. Eu estou falando do mal porque o tema é o mal. E se o tema fosse o bem, eu também poderia dizer a mesma coisa. Não, que sorte que fulano deu. Você acredita que eu cheguei lá, tudo abriu, a pessoa veio, me recebeu, me encaminhou para um lugar, deu tudo certo. Aí eu fui para uma família
né, lá fora, no intercâmbio, aí a família era ótima. Nossa, então deu tudo certo, que sorte. Não, eu também atraí isso, eu também criei um campo para que isso fluísse dessa forma. Né? Então, com a modernidade, com o iluminismo, com a era da razão, né, com o avanço da filosofia, com o avanço da psicologia, começou a romper essa ideia fanática de que é o demônio que cria essa situação. Eu costumo falar que o religioso fanático, ele vai achar que a culpa é toda do demônio e dos obsessores e do mal que está fora de mim. E se eu tenho também uma vitória, ela é toda fora de mim. O psicólogo fanático, ele vai dizer que tudo é psicológico, que tudo é emocional e que não tem influência nenhuma. E aí que ele vai dizer, o conhecimento espiritualista, espírita, e aqui essa dimensão espiritual da palestra do guia, vai dizer, olha, nem tudo é só você também não. E ainda tem um médico fanático que vai dizer, tudo é orgânico, tudo é o DNA, os neurônios e é cerebral. Não é, mas também não deixa de ser, não é verdade? Então, para a gente ter bom senso, cada uma dessas dimensões, ela vai nos afetar de alguma forma. O guia está refletindo muito sobre a dimensão psicológica e espiritual. Não tem nenhuma palestra que eu li assim, que ele reflete tanto sobre essa dinâmica espiritual. Por isso que eu quis ter bastante cuidado para a gente digerir bem o que ele está falando. A humanidade, então, ela teve que passar por um período de isolamento e separação das realidades invisíveis, a fim de crescer em direção à autorresponsabilidade. É sério? Então ele está fazendo uma trajetória aqui do nosso desenvolvimento. Precisou de separar disso. Aquilo que havia sido ridicularizado como superstição era, na realidade, uma meia-verdade. De fato, é um tipo de superstição se atribuir às forças exteriores a responsabilidade sobre o seu próprio destino. Olha o que ele chama de superstição. Isso é o que precisava de mudar. Por isso é que houve uma ruptura. Essas forças, elas existem e elas atuam, mas dizer que elas são responsáveis pelo meu destino é supersticioso, é fanático, é exagerado, é irreal. O outro lado dessa figura é você dizer, é o fato de que essas forças invisíveis, elas realmente existem e realmente exercem influências. O guia fala muito pouco dessa influência das forças invisíveis na nossa vida. Ele fala muito do nosso processo interior. Mas nessa palestra ele vai dizer, olha, existe influência de força invisível na nossa vida. Tanto para o mal, quanto para o bem. Quando a gente busca aqui nesse primeiro momento, onde a gente reza, onde a gente canta, a gente está buscando aqui a influência das forças invisíveis benignas para atuar a favor de nós, para limpar, para purificar, para movimentar energias na nossa mente, no nosso ser, que sozinho eu não estava conseguindo. Não vai resolver para nós, mas pode dar um impulso. Assim como essas forças malignas, elas não vão destruir a nossa vida, mas elas podem dar um impulso para que a gente nos destrua, para que a gente destrua as nossas relações, para que a gente nos boicote, para que a gente jogue no lixo possibilidades que estavam começando a nascer. Então, aqui ele está querendo trazer para nós a desmistificação dessa dualidade. Ou o eu é responsável pelo destino do indivíduo, ou são os anjos e os demônios que são responsáveis pelo nosso destino. A humanidade já amadureceu o suficiente para ser capaz de unir essa dualidade. Eu sou responsável, mas essas forças me afetam. As duas coisas fazem parte. E como a gente não vê, às vezes nem
uma dessas duas partes, como que eu estou criando e como que eu estou sendo influenciado, a gente vai seguindo de uma forma muito alienada. Então, aos poucos que a gente vai percebendo. O guia, o trabalho dele é apontar para que a gente perceba. Ele vai apontando para que a gente comece a ver. Para que a gente comece a se dar conta. Nos lugares que a gente entra, as energias que a gente vê, que a gente sente. É muito... Isso pode ser perceptível, a gente pode desenvolver essa percepção. Eu que trabalho muito com contato, né, com relações dentro da clínica, às vezes uma pessoa que chega para que eu atenda, quem é terapeuta e quem trabalha assim, às vezes no comércio, né, eu tenho uma amiga que trabalha atendendo as pessoas no comércio, também é assim, a pessoa chega, às vezes ela não fala nada, ela só chega e senta. Quando ela senta, começa a me dar um peso, mas um peso, um sono, ou uma irritação. Aquilo vem daquele encontro, daquela energia que está chegando ali. Ela tanto pode chegar de uma pessoa que está trazendo esse campo energético dela, que pode ser agradável ou desagradável, ou ela pode chegar através de uma entidade, de um espírito que se aproxima de nós com essa carga, também agradável ou desagradável. Vocês começaram a entender que até onde o seu eu inferior está consciente... Flávio, você pode acompanhá-lo, por favor? A pessoa que está precisando sair. Aí você tranca ali para a gente. Vocês começaram a entender que até onde o seu eu inferior está consciente, permitindo escolher e não agir sobre ele, e não orar por ajuda para purificá-lo, é até onde vocês estão invulneráveis ao mal. A partir do momento que a gente está em condição de ter consciência do que eu estou criando, eu posso ter uma escolha e eu posso pedir ajuda em oração para que ele seja purificado. Dessa forma, eu me defendo dessas forças. Eu estava passeando com as minhas filhas outro dia e tinha um moço na calçada e eu não estava bem. Foi um dia que eu acordei, eu já não acordei bem, tive uma noite ruim e eu não acordei bem, eu estava tenso. E eu saí na rua para passear, para ver se melhorava, fui com as minhas meninas. E tinha um moço que estava sentado com um cachorro numa coleira e que a coleira ia por todo o passeio. E eu com as minhas duas filhas, uma de 1 ano e meio, outra de 7 anos, e eu ia andando com elas de mãos dadas e fui andando em direção ao moço e pensei, ele vai recolher o cachorrinho dele para que a gente passe, né? Afinal de contas, o passeio é público. E eu fui chegando perto e ele não recolheu o cachorrinho, que começou a latir. A latir para as minhas filhas. E minha filha, então, bateu o pé para o cachorro, dizendo, show, show. E a moça que estava com esse moço falou assim, não bate o pé para ele não, senão ele morde. Eu já não estava bem. Claro isso. Porque se eu tivesse bem, gente, talvez eu não passaria nem por aquela rua. Mas algo em mim me atraiu para aquela rua, em direção àquele moço, com aquele cachorro. E eu fui pensando, é claro que ele vai tirar o cachorro. Eu não estava bem. Quando ele falou isso, quando a moça falou isso, olha, se você bater o pé, ele vai te morder. Na hora veio um instinto bélico de um pai imaginando um cachorro daquele, por displicência do moço, morder a minha filhinha. Falei, filha, eu chuto esse cachorro se ele morder. Olha, gente, eu falando aqui de coisas bonitas, eu fiz uma prece bonita hoje, não foi?
Eu mato esse cachorro com um chute, se eu ver ele mordendo a minha filhinha. Aí o moço chegou e falou, oi? O que você falou? Aí eu já ia responder o moço. Nessa hora, eu tomei consciência do meu eu inferior e do que a minha palavra poderia gerar se eu reafirmasse aquilo e ele ia responder e aí eu ia responder e eu não sei onde é que isso ia dar. Poderia ser uma coisa simples, um bate-boca normal, ou poderia gerar, sabe lá o quê? Todas essas tragédias que a gente vê, elas começam assim, com uma coisa idiota, uma coisa besta, briga de trânsito, matou, por que matou? Uma palavra que o outro disse, aí ativou o eu inferior do outro de uma forma, mexeu com o orgulho dele de um jeito, que ele reage com toda a intensidade. Esse é o nosso eu inferior. E eu estou estudando eu inferior. Nós estamos falando de eu inferior. Nós estamos falando, vocês estão vindo aqui, se vocês estiverem comprometidos com esse trabalho, o que vai acontecer durante a semana é vocês irem se dando conta da atuação dessa parte suas. Né? E ao me dar conta disso, eu fui e freiei, não falei nada e continuei. Vamos seguindo, gente, vamos no nosso passeio. E fomos embora, saí do moço, do cachorro, e vejo que ele está lá, todo dia ele está lá com um cachorrinho sentado na beira com a corrente, ocupando o passeio inteiro. Ele vive lá todo dia, o dia inteiro. Eu fui passar lá, no dia que eu não estava bem. Eu nunca passo por lá, é naquele dia. Percebe como que a gente vai atraindo? Tinha uma coisa que estava também em mim querendo descarregar minha raiva. Porque eu estava com raiva de algo que eu vivi no dia anterior e não tinha digerido. É assim que as coisas vão acontecendo sem que a gente perceba. Se eu percebo, eu tenho a chance de fazer uma escolha. Eu posso fazer uma escolha diferente ou posso impedir em oração, me ajuda, para poder lidar melhor com essa situação. É isso que o guia quer de nós. Então, esse é o nosso dilema. Né? Eu conversava com um amigo meu e ele, cara, cristão, todo dia ele acorda às 5 horas da manhã para ler o Evangelho, para estudar o Evangelho. O cara vive falando coisas boas, mas teve uma festa na casa, no condomínio dele, no prédio, a festa era para acabar 10 e 11, o volume lá. Ele desceu igual uma fera, pronto para brigar. E aí a esposa falou com ele, mas cadê o cristianismo? Ele foi para brigar, o cara falou que ia bater, ele falou, vem cá fora, eu vou brigar. Estava pronto para brigar, igual primitivo, medieval. Nós somos isso. Cada um de um jeito. Essa é a nossa dimensão dualista. Essas são as nossas contradições. Com todo o conhecimento, né? Com todo o respeito que se tem quando eu estou vibrando nessa faixa, dependendo do que acontecer comigo, dependendo de onde eu caio, aqui dentro de mim, eu passo a vibrar ódio, passo a vibrar luta, vou lá para o outro extremo. Todos nós temos essa parte que é chamada eu inferior. É uma característica dos seres humanos. Nós estamos aqui porque nós estamos aprendendo a superar essa dimensão nossa. Algumas pessoas já começaram a ver esse lado e estão aprendendo a transformá-lo. Outras pessoas, quando elas vêm, elas começam a se debater e se culpar tanto que inviabiliza o trabalho. Então é o momento que a gente vai... E outras não querem nem ver e fingem que não tem. Esse trabalho nos convida a olhar, reconhecer e, sem nos culpar, acolher para transformar. E por trás de toda essa manifestação negativa que a gente possa ter na vida, o que existe é uma defesa. Uma defesa contra aquilo que a gente julga ser ameaça. No caso, eu julguei que era uma ameaça aquela situação. Só que eu é que estava me expondo àquela ameaça. Eu tinha 1000 formas diferentes de lidar. Depois eu fiquei pensando, eu podia nomear aqui 10 formas, rapidamente, diferentes que eu tinha para lidar com aquilo, antes de falar que eu ia chutar aquele cachorro. Uma delas poderia ser, opa, bom dia, senhor.
Será que a gente pode passar aqui? Será que o seu leão vai deixar a gente passar? Eu poderia atravessar a rua, eu poderia ter sido simpático com ele se eu tivesse bem. Poderia perguntar para ele como ele estava. Eu tinha 1000 formas se eu tivesse bem. Como eu não estava bem, eu já fui com essa energia. Ah, meu Deus, esse cachorro. Se esse cachorro vier. É claro que ele não vai deixar esse cachorro vir. Mas se esse cachorro... Era essa. Percebe? É assim que a gente vai às vezes para os lugares. É assim que a gente vai para as relações. Eu tenho um amigo que ele ia conhecer uma pessoa nova e ele ia pensar assim, vamos ver qual furada que eu vou entrar agora. Ele já ia pensando nisso. Vamos ver. Porque era isso que ele sentia. E aí, a pessoa fala uma coisa que nem era aquilo que ela queria dizer, ele já... Ah lá, falei? Eu sabia, já está me excomungando. Quero nunca mais ver. A pessoa nem falou aquilo, mas ele já estava pronto para ouvir aquilo. Então, até onde a gente se entrega? Voltando aqui para o texto. A vontade superior e dedica a nossa vida para seguir os passos do Cristo, é até onde os espíritos do mal não conseguem se aproximar de você. É proporcional. Quanto mais conectado eu tiver, menos acesso eles vão ter. Porque menos aflorado vai estar meu eu inferior. Naquele dia estava sendo muito fácil um inimigo espiritual, um infeliz do mundo espiritual, me sugerir coisas. Eu estava suscetível de dizer, absurdo, né? Falar aqui na minha orelha assim, absurdo, né, Mateus? Esse cara, passeio público, e esse cara com o cachorro no passeio inteiro? Que absurdo. Eu vou concordando. É mesmo. E ele não me dá passagem, é um absurdo mesmo, e aquilo ali vai se alimentando. Né? É muito fácil. Assim como, às vezes, se a gente está vibrando numa sintonia crística, quem vem nos sugerir são os nossos protetores, que vem sugerir, olha, liga para fulano. E você liga e fala, nossa, não acredito que você me ligou agora, tava tudo que eu precisava. Por que você não começa a fazer esse trabalho? Eu falo, não, me deu vontade de começar a fazer esse trabalho. Depois que eu fiz, eu vi que minha vida mudou. Nós vamos sendo inspirados. E aí, mais uma vez, eu gosto de fazer esse paralelo com o que a gente já teve de revelação espiritual através do Espiritismo, de Kardec, de Chico Xavier. Tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. Podem os espíritos nos influenciar? Aí os espíritos respondem para Kardec. Sim, muito mais do que vocês imaginam. Na verdade, eles é que te dirigem. A gente acha que está pensando e na verdade está sendo. Quanto mais inconsciente a gente tiver, mais fantoche a gente é. Mais dirigível. Mais manipulável. E quanto mais eu tiver próximo a essa energia do Cristo, mais imune eu estou. Mas não é suficiente, ele diz, exprimir as boas intenções na superfície do seu ser. Tem muita gente que quer tanto ser bom que ele sai fazendo um monte de trabalho voluntário. Uma coisa é você fazer isso, outra coisa é você sentir isso que você está fazendo. Fazer as coisas é muito superficial. E ela pode não estar refletindo aquilo que de fato você está sentindo. Então, para que a gente se aproxime dessas vibrações crísticas, não basta exprimir essas intenções superficialmente, da boca para fora, com uma fazeção de coisas. Essa decisão deve penetrar nos níveis mais recônditos da sua personalidade. Se desejam tornar-se luz brilhante que repele os espíritos da escuridão. Aí vai ser natural. Repelir. Não vai ter que brigar, não vai ter que fazer força.
naturalmente. Esse aqui é o nosso trabalho de purificação e de transformação para que essa luz brilhe. Quando naturalmente a gente se aproxima dos passos do Cristo. O processo de purificação desse caminho é um sistema profundamente enraizado, que renova totalmente a personalidade em todos os níveis. Essa transformação é mexer com coisas muito enraizadas, muito profundas. Não é uma coisa rápida, né? Não é um workshop de fim de semana. É trabalho, porque nós estamos mexendo com coisas milenares dentro de nós, que estão muito arraigadas. E aí ele traz essa ideia. Vocês são um campo eletromagnético que sempre atrai o que é proporcional a certos níveis de seu ser mais profundo. E esse aqui é o mistério, porque às vezes eu não percebo como que eu estou atraindo com esse meu campo. Porque o que está atraindo vem de lugares, vem de níveis que são mais profundos do meu ser, que eu ainda não tive acesso. E aí eu falo, gente, mas eu estou fazendo tudo certo, e não está dando, e não está fluindo, e não está abrindo. O que está te bloqueando vem de níveis mais profundos. Uma amiga minha conta esse exemplo, que eu acho que ele é muito rico, que ela tinha muita dificuldade de relacionamento com os homens, muita dificuldade, tudo dava errado, ela não conseguia, ela era louca para casar, para ter uma família. E aí ela conheceu o Petwork, começou a fazer o trabalho, começou a fazer a formação, e aí quando ela começou a escutar essas coisas, ela tomou uma decisão muito séria. Eu vou descobrir o que está no fundo do meu ser que está me afastando dessa possibilidade. E ela começou a pedir em oração, começou a determinar para ela, eu quero ver a verdade, eu quero ver o que está me impedindo. E assim ela foi fazendo durante um bom tempo, não foi imediato. Durante um bom tempo ela foi reforçando. Para que a gente precisa desse tempo para reforçar? Para vencer as nossas resistências. Porque nós temos muitas resistências e encarar essa verdade. O Jung fala para nós que a gente é capaz das coisas mais absurdas para fugir da nossa sombra. Mas com tanta insistência, então abriu e ela teve um sonho. Acho que eu já até contei isso em outro momento. E ela sonha com o pai dela, que ela tinha matado o pai dela. Picado o pai dela em picadinho. E chegado para a mãe, falado, tá feito, mãe. E bate a mão assim. Com toda a crueldade. Claro que isso é um símbolo, né, gente? Mas que mostra o quê? A profundidade do ódio, que na verdade é a defesa de uma dor que ela ainda não tinha acessado. E a partir dali ela começou a trabalhar a relação com o pai. E começou então a tratar níveis mais profundos que ela não tinha acessado. Porque às vezes a gente fala, não, eu me dou super bem com meu pai. É uma relação superficial, eu vou lá, mas eu não acesso esses níveis mais profundos dessas marcas da história que ficaram. E ao começar a trabalhar isso, ela fez contato com toda a dor daquela criança que se sentiu rejeitada, que se sentiu desvalorizada e que aprendeu então a fechar com toda a força o coração dela para o pai. Consequentemente, isso foi refletindo em muitas dificuldades de relacionamento. Percebe? E a partir daí, então, ela foi abrindo e aí coisas começaram a acontecer. Né? Ela conseguiu, então, alcançar objetivos do relacionamento. Então, para tudo que a gente quer, esse é o caminho da gente se purificar. O guia, ele fala em uma outra palestra, que se a gente não tivesse o eu inferior,
tudo que a gente quisesse aconteceria. As coisas só não acontecem porque existe um eu inferior bloqueando, existe um eu inferior criando obstáculo para a nossa realização. Se não tivesse esse obstáculo em nós, a gente ia se conectar com aquela passagem do Cristo que ele diz: haverá um dia que você vai dizer para aquela montanha, muda daí, e ela vai mudar. E ele fazia coisas assim. Fazia coisas que eram vistas incompreensivelmente como milagres. Mas na verdade era uma atuação da força de um ser que não tinha mais esse eu inferior, que era pura conexão com Deus. E quando ele tomava uma decisão e quando ele colocava um desejo de curar, de materializar coisas, isso acontecia. Tamanha força livre, criativa que ele tinha e que ele usava não a favor próprio, mas a favor, né, da obra divina. Então, quando a gente está alinhado com essa força divina, tudo flui. Em algumas dimensões da nossa vida isso está alinhado e flui bem. Em outras dimensões isso está bloqueado e a coisa parece não andar, ou anda com muita dificuldade. Nós vamos encerrar e a gente continua essa palestra. Na verdade, tudo que a gente fez foi uma introdução para começar a falar na semana que vem dos 3 princípios do mal, né? Das 3 dimensões que a gente citou devagarzinho. Então a gente se prepara para encerrar. Convido vocês a fecharem os olhos. E a partir do momento que eu vou reconhecendo o mal em mim, esse eu inferior e essa negatividade em mim, eu vou perdendo o medo do mal fora de mim. Quando a gente tem muito medo do mal fora, é porque eu estou ainda inconsciente do mal dentro de mim. Então, nesse momento, com a força da luz, com a força do Cristo, com a força da nossa lucidez, da nossa consciência, eu abro espaço para que venha à tona toda essa parte negativa que precisa ser transformada em mim. Cada respiração, eu abro esse campo, eu abro esse espaço e peço ajuda aqui dos meus protetores, peço ajuda do Mestre da Verdade, Mestre Jesus, para que tudo isso possa vir à tona para ser transformado. Que assim seja. Quando isso vem à tona pela nossa consciência, só falar essa última frase: nós evitamos que a vida nos traga situações negativas. Por isso, mas meu Deus, eu vou ter que ficar vendo essas coisas ruins. Caso contrário, vocês vão achar na calçada de vocês um homem com um cachorro para poder mostrar o que vocês estão vibrando. Mas se eu vejo, eu antecipo e evito esses caminhos desagradáveis o máximo possível, proporcionalmente, né? Boa noite a todos.